Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo hoje dos estúdios da TV Santa Maria, neste que é o episódio número 44 do Horizonte Agrocast. E antes de mais nada, vamos saudar o nosso anfitrião Pedro Rocha Marques. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Guilherme, como é que está? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma grande honra a gente estar aí no 44º episódio do Horizonte Agrocast, aonde vamos poder conversar sobre um assunto que acredito que grande parte da população não sabe que é assim que funciona, que é a parte da segurança alimentar, e também desmistificar alguns mitos que se tem em relação a algum tipo de produção de alimentos. E também vamos falar um pouco sobre a questão aí, tá chegando as festas de fim de ano aí, os cuidados que as pessoas têm que ter com a questão da origem e garantia do produto no qual vai ser consumido. É um assunto que eu acho que é de grande valia para todo mundo, porque a partir do alimento que a gente tem a nossa saúde, então a gente saber o que a gente vai consumir vai determinar que saúde vamos ter. Então, tenho certeza que hoje vai ser um episódio bem legal, interessante e que vai ampliar os horizontes de quem assiste e quem escuta, que é o objetivo principal desse projeto do Horizonte Agrocast, e a gente vai conseguir atender essa expectativa. Um grande abraço, Guilherme, e vamos em frente. Vamos em frente, e hoje vai ser mais um episódio daqueles, né, Pedro, que a gente costuma falar, que não é só para quem é do agro. Já tivemos alguns aqui e com certeza hoje será também. Então vamos cumprimentar a nossa convidada especial de hoje, a professora Ludmila Noskoski Salazar. É assim que se fala, professora? Noskoski? Isso aí. Fui bem? Eu sempre pergunto para o convidado se eu falei certo o nome, né? Porque ninguém gosta de ficar com o nome errado repetido aí, então... Sim. Ludmila Noskoski Salazar, ela que também é conhecida como Prof. Lud, inclusive... Antes do episódio aqui, eu mandei uma mensagem para ela e disse assim: professora, chamei a senhora de Prof. Lud o tempo inteiro, esqueci de lhe pedir o seu nome completo para colocar aqui nos créditos do programa. Vamos falar com a Prof. Lud sobre mitos e verdades da alimentação, ciência, segurança e o que o consumidor precisa saber. Tudo bem, professora Lud? Obrigado por ter recebido, né, aceitado o nosso convite aqui no Horizonte Agrocast. Eu que agradeço, então, dá um oi, né, Pedro, Guilherme, muito obrigada pelo convite, e com certeza é um assunto que todo mundo tem interesse, né, o pessoal do agro, a qual eu também pertenço a esta área, também sou, além de veterinária e professora, também sou produtora rural, então a gente está aí produzindo um alimento, só que aí... O que adianta ter um alimento produzido dentro dos padrões, dentro da qualidade, sendo origem animal ou vegetal, chegando na indústria não se tem o controle, né, de qualidade e segurança, e aí as festas estão chegando, né, ninguém quer passar mal, todo mundo quer comer e curtir, né? Eu sempre digo assim, em sala de aula, todo mundo quer se reunir para curtir, para festejar, ninguém quer se reunir para parar num hospital, né? Eu acho que essa é a ideia, mas agradeço o convite, vamos ter um bate-papo bem legal, esclarecer bastante dúvidas e vamos lá. Com certeza, com certeza. E quem apoia de verdade este bate-papo são os nossos apoiadores, os patrocinadores aqui do Horizonte Agrocast, e em nome da Pecuária PRM eu agradeço então a Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul, Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati, Limitada de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil, Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal,
que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais, e Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. Deita aqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Mas vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, que tem novos episódios toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast e também no canal 19 da NET, ou seja, canal da TV Santa Maria para quem está aqui no coração do Rio Grande, e também em sistemas de IPTV. Mitos e verdades da alimentação, ciência, segurança e o que o consumidor precisa saber. Então, Pedro, eu sei que tu já deu uma palhinha ali no início, na tua manifestação inicial, mas traça um pouquinho aí o rumo da nossa conversa, por favor. Beleza, Guilherme. A questão do assunto é para a gente, que é um dos objetivos do Horizonte Agrocast, é qualquer informação, seja como já tivemos convidados que trabalham no comércio exterior, convidados que trabalham com inteligência emocional, convidados que trabalham no mercado financeiro. Então, o objetivo do Horizonte Agrocast é sempre ir direto à fonte de quem faz esse assunto que a gente quer saber. Então, a gente quer entender melhor o que é a segurança alimentar. Hoje, o mundo, né? Eu me lembro, eu já citei isso num outro episódio, mas eu me lembro quando fui fazer a redação do processo seletivo do mestrado em agronegócio, há 15 anos atrás, no Centro de Estudo de Pesquisa em Agronegócio, o CEPAM da URGS, a redação que a gente fez, a gente teve que dissertar sobre o assunto de quê? Segurança alimentar no mundo, né? Isso há 15 anos atrás. Parecia algo muito... confesso que no momento me parecia algo distante. Estando hoje trabalhando com gestão de fazendas, podendo dar palestras sobre panoramas no mercado da carne bovina e tendo mais trajetória, conversando com pessoas de diferentes setores, hoje a segurança alimentar está no centro, né, do comércio de alimentos no mundo. E o alimento, uma vez que a pessoa tem uma má experiência com aquele alimento, ela dificilmente volta a consumir o alimento daquela marca. Nisso, além dos protecionismos que nós temos dentro de cada país, o custo que esse produto chega com a segurança alimentar devida é que vai determinar o quanto maior o número de consumidores que ele atinge. Então, e a Profilude, ela é uma autoridade nesse assunto na parte de inspeção, higiene, segurança alimentar, fiscalização de alimentos, e tem de uma forma bem despojada, agradecer a minha colega de mestrado, a Natália Winkler, a Nath, grande beijo, Nath, e obrigado pela indicação da Profilude, que eu tenho certeza que hoje será um episódio bem interessante, com o objetivo de sanar dúvidas e eliminar a desinformação, né? Então, ter uma informação qualificada e a gente entender de perto como funciona. Passo a bola para ti, Guilherme. Perfeito, então vamos apresentar devidamente a nossa convidada de hoje, a professora Ludmila Noskoski Salazar. É médica veterinária com especialização, mestrado e doutorado na área de alimentos. Foi gerente de controle de qualidade do frigorífico de aves e atuou como fiscal do Serviço de Inspeção Municipal da Prefeitura de Cruz Alta e também da Prefeitura de Áurea. Hoje é assessora técnica pela QualiSafe, Salazar Engenharia, Gestão e Perícias Técnicas, professora na Attus Educação e responsável técnica em redes de supermercados. É perita na área de alimentos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e atua principalmente nas áreas de controle de qualidade de alimentos, doenças transmitidas por alimentos, boas práticas de fabricação e programas de autocontrole. Mais uma vez, então, professora Lud, seja muito bem-vinda ao Horizonte Agrocast. E aí, eu, apesar de ter algumas perguntas que eu tenho vontade de fazer, eu vou deixar que o Pedro faça a primeira pergunta, até porque ele vai conduzir melhor tecnicamente também o assunto aí para a gente começar. As minhas são aquelas curiosidades de consumidor, assim, sabe, prof? Então eu vou deixar para depois que a coisa encaminhar melhor. Tudo contigo, Pedro. Show de bola, Guilherme. Profilude, a gente, como é a primeira vez dela aqui no programa, tenho certeza que não será a única, é importante a gente conhecer, né? Porque, contextualizando para Profilude como é a metodologia do programa, a gente acredita que
no primeiro momento de conversa, é importante a gente conhecer a Ludmila como pessoa, a trajetória pessoal, familiar dela e profissional até onde ela chegou, porque a gente acredita que muito do que nós estamos fazendo hoje tem a ver com essa trajetória que a gente teve ao longo da nossa vida, né? Para as pessoas entenderem o perfil que a pessoa tem hoje, e principalmente porque muitas discussões que acabam gerando, e a internet é isso, são muitas pessoas que não enxergam o outro lado, não têm empatia, não entendem o ponto de vista da outra pessoa e acabam discutindo sem poder se entender. Quando a gente conhece melhor cada pessoa, fica muito mais fácil da conversa ser produtiva, né, ter crescimento e que todo mundo possa crescer junto. Então, Prof. Lud, conta um pouco para nós aí, desde do teu nascimento, a tua trajetória de infância e profissão, fica à vontade para contar um pouco da tua história, que eu tenho certeza que é muito rica aí. Estamos de ouvidos e olhos abertos para poder escutar a história da Prof. Lud. Então vamos lá, como é que é? Senta que lá vem história. Vamos lá. Mas resumindo, né? Eu sou natural, né? Nasci em Erechim, né? De uma família onde o Noskoski é descendente de polonês, né? E a minha mãe é descendente de italiano, então Toso. Então eu digo que eu sou uma cruza brava, né? Italiano com polaco. Mas isso aí, né? Essa é a cruza. E nasci em Erechim, mas me criei em Passo Fundo, né? A minha vida foi em Passo Fundo, foi aqui que eu estudei segundo grau, foi aqui que eu fiz a faculdade de medicina veterinária, na qual eu me formei em 2003. Então, já são 22 anos aí de uma caminhada, onde eu vejo, assim, que como a gente cresce, como a gente amadurece, né? Assim, 22 anos entre formação, daí fiz mestrado, especialização, doutorado, né? Estou na docência, né, desde 2010, então, assim, eu brinco sempre que é o meu vício, né, eu digo, todos nós temos um vício, um dos meus vícios é a docência, então eu gosto, né, de ensinar, de passar para frente, né, conhecimento a gente nunca sabe tudo, né, e o pouco que a gente sabe, a gente gosta de passar para frente, ainda mais nesta área, porque eu sou suspeita em falar que é a nossa área de alimentos que a gente vai conversar hoje, né. Então, como a gente já vinha conversando nos bastidores, né, o Pedro e o Guilherme também, eu me formei, né, depois fui a Porto Alegre, fiz o mestrado, depois doutorado, né, trabalho com a docência, e atualmente também trabalhei muito em prefeitura, né, como fiscal, então, o outro lado, né, aquele lado polícia, que a gente chama, né, que eu sempre digo assim, ninguém gosta de ser fiscalizado, né, então, ser fiscal não é fácil, mas você tem que cobrar, né, o mínimo necessário para ter uma produção com higiene, com segurança, né. E também atuo atualmente, né, como responsável técnico, né, a famosa RT, né. Então, a responsabilidade técnica também, ela é muito importante hoje, não só para o veterinário, claro que eu vou falar pelo meu lado, né, mas a gente tem várias profissões aí na área de alimentos que abraçam a responsabilidade técnica, né, e aí muitas pessoas acham até estranho, mas tu és veterinária, cuida do meu cachorro, vê a minha vaca, vê meu cavalo, e eu digo, peraí, eu sou uma veterinária um pouquinho diferente, mas por quê? Não, porque eu não trabalho com clínica, eu trabalho com a parte de alimentos, eu sou uma veterinária responsável pela saúde do ser humano. Não, mas como assim, veterinária cuidando de ser humano? Como assim? Então, assim, as pessoas, elas ainda não têm essa noção da onde o profissional veterinário se enquadra, né? E até hoje, em pleno século XXI, 2025 já, partiu 2026, né? Isso é muito ainda leigo para a sociedade, né? Do papel do veterinário. O que tu tá como veterinária trabalhando, que nem o Guilherme comentou, né, Guilherme? Tu é responsável técnico na rede de supermercado. O que uma veterinária vai fazer na rede de supermercado? Né? Supermercado não é para veterinário. Então, assim, é isso que eu quero hoje trazer para nós conversar, né? Da importância dessa parte da cadeia, né? Dos alimentos em si, aonde esse profissional se enquadra, né? E então atualmente, né, estou na docência, né, também presto as aulas agora já nos encerramentos, né,
e também na QualiSafe, né? A QualiSafe, então, é a empresa de consultoria a qual eu sou parceira, né? Então, a gente presta serviços em assessoria, né? Hoje eu presto assessoria e consultoria numa prefeitura, também aqui na região norte do estado, onde dentro da prefeitura a minha assessoria e consultoria é dentro do SIM, do Serviço de Inspeção do município. Então, fazendo toda essa parte organizacional, documental, né, que é muito importante a gente saber hoje conversar também, para entender, né, quais são os cuidados que a gente tem que ter para produzir esse alimento. Então, basicamente, né, sou casada, tenho 2 filhos lindos, né, um de 8 anos, um de 6 anos, o Bernardo e o Vinícius. Então, a gente está sempre aí buscando, né, sempre conhecimento, atualização e trabalhando com um alimento, né, como eu disse antes, a gente se reúne em torno do alimento, sim, para nutrir, para nos alimentar, essa é a função principal, mas um aniversário, Natal, Réveillon, vamos nos juntar para fazer um PL da turma, né? Então, sempre tem um alimento envolvido, né? O alimento, ele atrai, né? São grupos, festividades, a gente quer comemorar e a gente quer comemorar e não quer passar mal. E aí entra a questão das doenças transmitidas por alimentos, né? Mas como assim? Alimento traz doença? Não, jamais, bem capaz. É aí que muitas das pessoas se enganam, né? Que se você não consumir um alimento com uma segurança, com uma qualidade, com uma higiene, com controles que são exigidos hoje, e aí vem o clandestino, né? Que a gente vai conversar futuramente, você pode sim parar no hospital por uma salmonela, uma E. coli, uma listéria, e isso é muito preocupante, né? Porque eu digo assim, ainda ir para o hospital não é que é o de menos, mas o problema é se isso partir para um óbito. E eu não estou falando uma mentira, porque isso tem dados estatísticos, é só olhar no site do Ministério da Saúde, Vigilância do Estado, né? Então, assim, a gente quer comer para nutrir, né? Festejar em momentos como está vindo agora, é a nossa época, e a gente não quer passar mal, né? A gente não quer ter notícias não muito agradáveis. E a mídia está aí, a gente vai começar a ver, final de ano sai bastante noticiário. Então, basicamente isso. Pedro, Guilherme, esqueci de alguma coisa, pode me perguntar. Eu vou lhe fazer uma pergunta, então, que enquanto a senhora falava, eu fiquei com vontade. Aqui a senhora que é especialista atribui justamente esse crescimento nessa época do ano de casos assim de intoxicação alimentar, porque a senhora fechou de um jeito perfeito. Olha, agora nessa época do ano a mídia está aí e vocês vão ver que vai começar as notícias. E eu já tinha reparado que chega perto do ano, do final do ano ali, perto mais precisamente das festas, a gente começa a ver mais notícias nesse sentido em relação à intoxicação alimentar e tal. A senhora vê que isso se dá por quê? Porque é uma época em que se produz muito e daí os cuidados acabam passando despercebidos? Ou seria porque mais mais pessoas se aventuram a produzir alimentos para vender porque é uma época de safra, é uma época boa de fazer isso, mas elas não têm os devidos cuidados e acaba acontecendo mais casos desse tipo? O que a senhora atribuiria? O agronegócio, a agroindústria pequena, né? O alimento ele sai tranquilo da empresa, tá? Né? A gente trabalha para isso, para sair. Mas a gente começa a ver o que no noticiário? Eu não vou esquecer, porque foi dia 31 de dezembro de 2024, em Pelotas, né? Isso é uma notícia que saiu, né, a nível nacional, não foi só estado, né, de uma padaria que teve uma torta fria, onde contaminou famílias em Pelotas com salmonela e coli. Né? Então, quando a gente fala assim desses estabelecimentos, padarias, confeitarias, restaurantes, enfim, né, que vendem alimento, uma coisa que me vem muito à cabeça e me preocupa muito é, primeiro, manipulador.
essa pessoa que está manipulando este alimento, ela sabe, né, o que ela está fazendo, ela foi treinada para este fim, né, ou é uma vaga temporária que veio para suprir e tal, né? E aí, a higienização das mãos. Porque assim, Guilherme, te resumindo, né, porque o assunto ele é extenso. Hoje, para você chegar numa, vamos falar em padaria, comércio, açougue, né, não vou entrar agora no mérito da indústria. Sim. Você não pode usar maquiagem, você não pode usar anéis, você não pode estar com o cabelo solto, um perfume muito forte, né? Existe a higienização das mãos. Existe também dos proprietários, né, saberem como é que está o estado de saúde, né, o ASO desse funcionário. Então, assim, temperatura de produção. Por exemplo, vamos focar nesse caso verídico que aconteceu em Pelotas da torta fria. Né? Não é, mas a torta fria de frango teve salmonela. Não, peraí. Antes de nós focarmos e botarmos a culpa no frango, existe uma pessoa que está por trás manipulando, né? Foi lavada as mãos, essa pessoa estava apta para esse tipo de trabalho, né? Não é só a salmonela, é Escherichia coli, né? Escherichia coli a gente sabe, é contaminação fecal, bem dizer, né? E o problema maior, além do manipulador, dos cuidados que tem que ter, temperatura. Nós estamos nos aproximando do verão, né? Então, assim, esses tipos de micro-organismos que eu estou citando, eles gostam de uma temperatura elevada. Então, não adianta tu fazer um processo e não saber armazenar esta torta fria em questão, né? Ou, sei lá, um salpicão, até um brigadeiro que seja, né? Você tem que ter muito cuidado com tempo e temperatura. Isso é um binômio importantíssimo, que eu sempre falo em tudo que é curso, palestra, aula, né? O binômio tempo-temperatura. Então, assim, você não pode deixar muito tempo numa temperatura elevada, né? Tu tens que cuidar toda essa parte de refrigeração, congelamento, bom, armazenamento, né? Outra coisa, como é que você vai congelado descongelar? Eu vou descongelar, vou colocar no sol, vou colocar na água, vou colocar de qualquer jeito. Gente, não é bem assim. E então, existem meios, e também isso na tua residência, né? A gente tem dados hoje, se a gente for olhar o site da Anvisa e da própria Secretaria da Saúde aqui do Estado, que uma grande parte dessas contaminações estão dentro da nossa residência. Aí não adianta você querer depois, né, mas o frigorífico X é o culpado, o laticínio Y é o culpado, ou o estabelecimento W né, A, B, C lá é culpado. Se você na sua residência também não sabe manipular, né? Então, assim, a própria contaminação cruzada dentro da tua residência, né, e também leva isso para as empresas, no caso, né, e também para as padarias, confeitarias, restaurantes. Você tem que saber quando você está manipulando um produto cru e um produto cozido, né? Você não pode ter essa contaminação cruzada, né? Então, você pegou, eu gosto de dar um exemplo clássico, que é o frango. Vamos, já que estamos falando da torta fria, envolvida, vamos falar dele. Tu tá né, no mercado, na açougue, na padaria, enfim, tu estás ali manipulando um frango cru. Uma carne de frango cru veio, beleza, inspecionado, dentro dos padrões, né? Aí você vai cozinhar esse frango. Esse frango vai passar por um processo de cocção, ele vai ser frito, vai ser cozido, vai ser, enfim, tá? Só que aquela tábua que tu cortaste ali, o frango cru, né, que pode ser alguma fonte de contaminação, depois, a gente não sabe, né? Tu vais cortar o tomate e a alface. E aí, esse é o clássico exemplo. Alface e tomate, tu não vai cozinhar para comer a salada. Né? Tu vai cortar e tu vai comer. Só que o frango, se tinha alguma coisa, você cozinhou. Alface e tomate, você não cozinhou e você não fez uma pré-higienização. Tá, mas Ludi, o que eu tenho que passar? Água sanitária, tem que comprar um produto específico? Não, água fervida. Uma água fervida. Pega a tua tábua de corte, passa a água fervida, dá uma enxaguada, e aí trabalha com o teu produto que tu vai consumir cru. No caso do exemplo aqui, né, o tomate e a alface. Então, isso dentro até dos estabelecimentos, Guilherme, é importante o manipulador,
o proprietário desse estabelecimento ter estas noções. Então, voltamos. Como é que teve salmonela e escherichia numa torta fria lá em Pelotas? Bom, várias maneiras podem ser, mas eu estou dizendo duas. Temperatura, né? Cuidado com temperatura, tempo, binômio, e o manipulador, né? A pessoa que está fazendo isso. Então, a gente acaba ouvindo, assim, coisas que vão ser relatadas. A gente só está começando dezembro. Sim. Não, e aí tem um fator importante, né? Porque essa questão das festas de fim de ano que a gente estava averiguando que geralmente tem um pico desse tipo de situação, soma a questão da temperatura e soma também que a demanda aumenta e muitas vezes esses estabelecimentos contratam mão de obra temporária. E aí, às vezes, não dá tempo de treinar essas pessoas para poder fazer a manipulação correta dos alimentos, né, professora? Isso aí. Esse é um dos períodos, assim, que mais tem, né? Só que teria que ter aquela coisa assim, ó, vamos sentar, vamos conversar, né? Uma hora e meia, ó, tem que fazer assim, tem que fazer assado, cuida isso, cuida aquilo, né? A gente vê aí no nosso site do Ministério Público, no Instagram mesmo, né? Na área de segurança alimentar, as entradas que eles fazem, né? As suspensões, as cassações, as apreensões, né? E geralmente a gente tem visto alimentos mal armazenados, funcionários que não estão bem aparados, né? Eu nunca esqueço uma foto que eu tenho de uma apreensão, né? Num estabelecimento, tipo padaria, confeitaria, né? A manipuladora com uma unha imensa, pintada, né? Então, assim, a gente tem regras a serem seguidas, né? E aí muitas pessoas às vezes questionam nos cursos, né? Ah, mas por que seguir? Porque nunca deu nada, porque não sei o quê. Gente, eu digo assim, né? Se com regras as coisas já acontecem, imagina se nós não tivéssemos essas regras e esses cuidados, né? E uma coisa assim que eu sempre escuto, né, Guilherme e Pedro, mas era assim e nunca deu nada, eu posso continuar assim. Veja bem, era assim e nunca deu nada há quantos anos atrás, né? As doenças, elas foram aparecendo doenças novas, né? Não era uma coisa tão comum há 20, 25 anos atrás, escutar na TV salmonela, escutar na TV listéria, né? Não era comum, não era divulgado. Hoje nós temos aqui, ó, a mídia, o celular na nossa mão. Então, assim, as coisas, o ser humano, ele tem que entender que as coisas evoluem. E não é só a tecnologia que evolui. O celular é melhor que o computador. Gente, o alimento também evolui, né? A gente hoje tem uma tecnologia, né, na produção de alimentos das empresas, e depois esses alimentos seguem para esses estabelecimentos, né, como citei, mercados, padarias, açougues, confeitarias. Não adianta tu garantir um alimento maravilhoso em segurança e chegar nesse ponto final e não ter o binômio tempo-temperatura e um manipulador, né, que cuide desse alimento. Porque depois isso vai passar para quê? Para as nossas famílias, para a minha, para a tua, Pedro, para a tua, Guilherme, e as que estão nos assistindo, num evento aí de final de ano. Então, é muito preocupante isso, né? E que as pessoas tenham cuidado de onde vai pegar, né? Infelizmente, a gente vê na mídia de tudo, de estabelecimentos mais simples a estabelecimentos mais, né, enfim, nessas apreensões aí do Ministério, quem segue, eu sigo, né, a gente está sempre na área, a gente vê, né, então, assim, é importante a gente ter esse cuidado e saber de onde a gente está comprando e torcer, né, para que tenha sido feito com muito cuidado dentro desses padrões exigidos. E a gente tem um costume, não sei se isso é uma coisa nossa aqui do gaúcho, eu, pelo menos, acredito que a gente tem uma tendência a fazer isso, né? Que é encomendar mais da salgadeira, do doceiro, aquela doceira residencial e tal. A gente tem muito o hábito de fazer isso, é quase tradição nossa aqui, né? Mas às vezes tem que tomar cuidado também, porque principalmente agora, essa situação que a senhora falou, de que o alimento com calor ele precisa ser acondicionado, nem sempre essas pessoas têm
freezers suficiente para armazenar tudo que eles produzem, aí fica ali esperando por um tempo em cima da mesa até a pessoa ir buscar encomenda e tal, e só isso aí já é o suficiente às vezes para uma contaminação, né? Com certeza. Pelo amor de Deus, né, Guilherme? Não sou nada contra, eu acho que a gente está aí, tem pessoas que fazem isso, né, vivem disso, só que eu gosto de dizer assim, ó, o mundo, ele está aberto para todos, né, mas tenha uma noção de que você está trabalhando com alimento, faça um curso, faça uma atualização rápida, né, entenda com o que você está trabalhando. Né? Porque muitas vezes eu vou fazer e tal, de tal jeito, e aí corre o perigo de você sofrer penalizações maiores. Né? E aí envolve questões que nem vamos entrar agora, mas a pessoa que está manipulando, eu sempre digo assim, eu em casa, né? Eu estou fazendo alguma comida aqui para minha família, para os meus filhos. É o mínimo que a gente tem que ter esse cuidado de higiene e o binômio, tempo, temperatura. Ainda mais quando você trabalha com produto de origem animal, né? Não que o vegetal não seja tão importante, mas a gente sabe que o vegetal ele tem digamos assim, uma regra menor de exigência, mas não menor. Eu quero dizer assim, é menos, entre aspas, perigoso do que um produto de origem animal. Por quê? Quando a gente fala em produto de origem animal, a gente fala em atividade de água. Né? Então, hoje, tu tem alimentos muito mais perecíveis. Né? O que é perecível ou não perecível? Né? A gente teve as várias campanhas que aconteceram no estado, doe alimentos não perecíveis. Você não vai doar uma carne, né? Você vai doar o quê? Farinha, bolacha, leite em pó, né? Coisas que têm, produtos que têm menos atividade de água. Vão estragar? Vão, mas vão demorar, porque não tem essa atividade de água. Já uma carne, um queijo, um leite, né, um ovo, isso existe uma atividade de água, que é uma água que contém dentro do alimento, que torna o alimento mais perecível. Então, ele precisa deste tempo, temperatura, armazenamento, todo um controle maior quando a gente fala em produtos de origem animal, né? E aí entra o quê? As tortas frias, o peru, o chester, o queijo lá para fazer a tua lasanha, enfim, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque quando a gente fala em produto de origem animal, temperatura é uma coisa muito importante a ser controlada. Perfeito. Pedro, monopolizei um pouco a conversa, Pedro. Tranquilo, cara, tranquilo. Nude, e a questão assim da gente poder explicar um pouco para o nosso público, porque assim como a gente fala de educação financeira, que nas escolas, hoje está começando em algumas escolas a ter, eu creio que parte do que se chama de educação alimentar, seja para a gente saber o que comer, seja para a gente saber como preparar, seja para nós sabermos como acondicionar, né? Isso, eu creio que todas... na verdade, muito dessas desinformações, até o exemplo mesmo que tu falaste de uma unha grande, eu creio que tudo isso, e é um dos objetivos do Horizonte Agrocast, é ampliar, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, tu trabalha na área de higiene e inspeção, então tu tem, vamos dizer, o volume de informação e de desafios relacionados à alimentação, tu tem um filtro, vamos dizer, um funil muito maior do que eu, por exemplo, que trabalho com fazendas, né? Então, tem uma diferença. Então, eu queria que tu abordasse um pouco sobre isso, de qual é a tua percepção de como sociedade, de como a gente, seja quem é um produtor de alimento, seja ele in natura, né, ou produção de um animal que vai virar alimento para ter uma carne natura, como um alimento processado, seja um produtor de alimento, ele tem a consciência, sim, é um negócio, a atividade dele precisa dar retorno financeiro, mas ele entender hoje, isso que eu contextualizei lá no início da fala, da questão de cara, não é uma exigência somente do Rio Grande do Sul, uma exigência do Brasil, que isso é muito comum, né? Quanto menos a gente lê ou entende, a gente acha que, por exemplo, o desafio ou o problema específico é da minha região, na minha cidade tem essa fiscalização, na outra cidade, mas são regras, na verdade, legislações que elas têm o objetivo de quê? Não é apurrinhar, não é incomodar sobre isso, e sim garantir que os estabelecimentos no quais comercializam aqueles alimentos estão tendo segurança e padrão nos processos para quem compre não venha a ter problema, e isso até mesmo é um investimento em saúde pública, porque imagina dar um surto de gastroenterite em uma grande parte da parcela da população, o custo hospitalar que se tem, né?
Então, baseado em tudo isso que eu estou falando, é a ideia de que eu vejo que muito do que a punição que é necessária para fazer, eu acho que muitos se resolve com a conscientização. Então, contextualiza um pouco, porque eu acho que tem autoridade para isso, de por que foi desenvolvida a segurança alimentar, por que ela é importante, seja sobre a ótica de fiscalização municipal, estadual e federal, mesmo como um país exportador. O Brasil, hoje, é o maior produtor de alimentos no mundo. Né? Então, ou seja, isso é importante a gente ter essa consciência e saber que o nosso, além de ser o maior produtor de alimento do mundo, ele precisa também ser o quê? O maior produtor de alimento seguro no mundo. Né? Que isso vai ter, com certeza, vai fazer com que a marca, o valor do nosso produto seja valorizado. Disserta um pouco sobre isso, por favor, Lid, que eu acho que é muito interessante para a nossa população entender por que tem todo esse aparato de profissionais que Vamos lá, então. Eu gosto de sempre começar esse assunto, né? Como eu falei, o primeiro do profissional veterinário, né? O porquê o veterinário na alimentos, que eu falei anteriormente, né? As pessoas, elas dizem, mas não precisa. Na nossa graduação, a gente trabalha muito com essa questão também de zoonoses, de doenças, né? Que a nossa matéria-prima é quem? É o animal. Né? É o gado, é o suíno, é o bovino, as aves, desculpa, né? Aves, suínos, bovinos, pescado, né? O próprio mel e os ovos, né? Então, assim, quando a gente fala em segurança alimentar, eu gosto de definir rapidamente assim, né? Que a segurança alimentar é o direito que todos nós temos, mundialmente falando, né? De consumirmos um alimento, né, que não nos traga nenhuma enfermidade, nenhuma doença, que a gente coma, que a gente se nutre, né, micro-organismos, dentro do padrão físico-químico, carboidratos, gordura, lipídios, dentro do padrão. Isso é segurança alimentar, é esse direito que temos, né, de consumirmos esse alimento dentro dos padrões e dentro da segurança. Bom, o que se faz através desses profissionais? A segurança do alimento. Então, entende que já tem uma diferença, né? Segurança alimentar, segurança do alimento. Bom, como é que eu vou garantir a segurança do alimento para esse alimento ser seguro dentro da segurança alimentar? Né? Aí que entra o quê? Os nossos serviços de inspeção hoje no Brasil. Nós temos serviços de inspeção em hierarquias, né? Municipal, estadual e federal. Lembrando, quando a gente fala em serviço de inspeção do município, é quando você pode vender somente dentro do município. Quando a gente fala em serviço de inspeção estadual, a gente só pode vender no estado. Quando a gente fala em serviço de inspeção federal, a gente vende em todo o Brasil, sendo que tem plantas frigoríficas, laticínios, ovos, pescados, tá? Dentro dessa área, que estão habilitadas a exportar. Né? E hoje, nós no Brasil, nós temos uma habilitação para mais de 160 países, ou seja, a gente vende, né? A gente comercializa para mais de 160 países no mundo. Tudo que eu te falei, carne de gado, suíno, aves, ovos, leite, né? E mel. A gente tem um mercado aí para exportação. Bom, como garantir a segurança do alimento, independente se for município, estado, nação ou mundo, né? A segurança do alimento, existem programas de autocontrole. Claro que dentro das exigências de cada hierarquia de inspeção, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de um serviço de inspeção federal, a gente tem normas federais que são mais rígidas, né, porque você vai comercializar no Brasil inteiro. E lembrando que quando você exporta, você também atende exigências do país comprador. Então, a Europa, país ABC exige tal coisa, Estados Unidos exige tal coisa, Japão exige outra coisa, né? Então, a gente tem que também, além das normas internas brasileiras, a gente tem que atender a esses países. Um exemplo que eu dou, que eu acho que é bem interessante, assim, para todo mundo entender, né, o abate halal. Então, o que é o abate halal? Abate halal, você está, né, fazendo por um tipo de religião, que é a religião muçulmana. Ele tem exigências. Então, muitas vezes, o que eu como
O muçulmano, que é do halal, não vai comer, ele vai ter exigência dele. Então, o Brasil, ele tem o kosher, que é o kosher, né, como vocês queiram, uns falam kosher, outro kosher, que é dos judeus, né. Existe também regras que você hoje, para a comunidade judaica no Brasil, e exportar para esta comunidade judaica, existem regras a serem seguidas. Então, a gente tem programas de autocontrole que vão desde, assim, Pedro, Guilherme, resumindo para vocês, dependendo, tem 18, 20, 30, onde o que envolve basicamente? Higiene, temperatura, né, procedência dessa matéria-prima, porque, como eu disse anteriormente, não adianta você ter uma matéria-prima ruim, não se faz milagre na indústria pequena e na indústria grande. A tua matéria-prima, ela vem de todos aqueles cuidados genético, nutrição, o bem-estar animal, que é muitíssimo importante, porque se o animal está em sofrimento, que matéria-prima ele vai ser esse animal? Né? Então, a gente sabe que está produzindo com este fim, mas vamos produzir dignamente, né? Por quê? Porque ele sofre. Se ele sofre, ele interfere na matéria-prima. O músculo vai virar a nossa carne, né? O músculo se transformando em carne, com as transformações bioquímicas, que é o fator nutricional que a gente precisa, que é a proteína, né? Da carne vem a proteína. A proteína a gente precisa para quê? Para os nossos músculos, para o nosso cérebro, para o nosso desenvolvimento, entre outros nutrientes, enfim, tá? Não vou começar a falar aqui que nem professor, eu vou começar dando aula. Mas essa segurança do alimento, ela é importante por quê? Porque justamente envolve tudo isso. Temperatura, né? Hoje você tem toda a parte microbiológica, então a gente tem hoje tanto a Anvisa quanto o Ministério da Agricultura, que são os nossos órgãos maiores, onde você tem que respeitar regras e normas, né? A salmonela ausente, né? Uma tolerância para coli, estafilo, sim, há uma tolerância, né? E aí, quando eu digo isso, muitas vezes as pessoas dizem, como assim coli e áureos têm tolerância? Eu digo, gente, onde é que tem um alimento 100% inócuo, 100% seguro? Ah, não existe? Ah, não existe? Eu digo, e se eu disser para vocês que existe? Aí ficam me olhando, né, mas o que essa louca tá falando? Bom, onde que tem esse alimento 100% inócuo, sem nada, zero? Na NASA. Eu sempre gosto de dar esse exemplo em sala, em curso, em palestra. Por quê? Porque os astronautas, eles estão lá no espaço. Eles não podem ter uma gastroenterite. Eles não podem ter vômito, diarreia. Eles não podem ter uma salmonela. E aí eu brinco, né? Será que eles vão parar num posto de saúde lá em Marte? Eles vão para Júpiter lá no pocinho, né? Não tem, né? Então, assim, eu sempre digo, eu trago essa coisa séria com a brincadeira, até para o pessoal começar a entender. Porque hoje, uma missão para a NASA, um astronauta com uma diarreia, aborta a missão. Né? Como é que você vai mandar um astronauta com esse perigo? Então, lá existe todo um processo de inocuidade, beleza. Mas eu digo, nós aqui na Terra, mortais que não estamos, né, indo para a Lua ou em missões, né, com os astronautas, existem regras da Anvisa e do Ministério da Agricultura que nos dão padrões. E os alimentos, eles têm que estar dentro desses padrões. E aí eu entro, Pedro, num outro assunto que eu já vou linkar, a clandestinidade. E aí? O que é o clandestino? É você comprar sem a procedência. O cara que é clandestino, ele não vai se preocupar em fazer análise microbiológica do alimento. Ele não vai se preocupar em fazer uma análise físico-química para ver se o alimento é fraudado. Ele vai vender. Ele não está nem aí. Se intoxicou, se infeccionou, se deu óbito, o clandestino não está preocupado. Ah, mas por que a sociedade compra clandestino? Ah, porque é mais barato. Cuidado. Barato, às vezes, sai muito caro. Né? Então, assim, onde você está comprando, você tem que ver se existe um controle desses serviços de inspeção que eu citei. Municipal, estadual, federal. Lúdia, como é que eu controlo? Existe um carimbo nas embalagens, né? Então, as embalagens, ela tem selos de inspeção. Então, você tem que procurar esses 3 tipos de selo, ou município, ou estado, ou federação, né? Que é o que te garante
essa segurança do alimento, que foi todo feito um processo dentro, né, através de planilhas, de análises, de controles, de temperatura, que garantam que esse alimento está dentro dos padrões exigidos hoje por legislações da Anvisa e do Ministério da Agricultura. Então, isso já te dá uma baita de uma segurança. Aí volta naquela questão que o Guilherme me questionou lá, né, agora antes de nós voltar a esse assunto. Tá, mas daí a torta fria, ou, enfim, outro alimento. Bom, do frigorífico, do laticínio, dos ovos, do pescado e do mel, eu sei que o alimento saiu dentro dos padrões exigidos por Anvisa e Ministério da Agricultura. Agora, se o manipulador naquele estabelecimento não sabe regras normais de higiene, de temperatura, né? Hoje, o congelar e descongelar só pode em açougue que tem registro no SIM e que tem um responsável técnico que atua, que é o que eu faço hoje, né? Que eu atuo com a CLT. Então, assim, mas então quer dizer que o açougue do mercado que eu frequento pode ter sim? Pode. Existe uma legislação estadual, nossa, gaúcha, né? Que o açougue, no momento que ele modifica o alimento, tá, o que é modificar? Eu digo assim, botou sal. Tu vendeu carne com sal, já é modificação. Então, tu não registra mais esse alimento só na vigilância, tu registra no serviço de inspeção do município. Né? E isso que eu falo com vocês não é nada inventado. Existem portarias, que é a 763 de 21 e a 656 de 22, que eu sei de cor porque eu trabalho com as duas. Então, assim, são coisas... o frango temperado. Cuidado com o mercado que vende frango temperado a granel. É liberado? É liberado, não é proibido. Desde que esse frango temperado a granel seja registrado no serviço de inspeção do teu município. Porque se ele está vendendo sem registro, ele é clandestino. O mercado não pode fazer isso. Né? Então, assim, são coisas, eu sei que são detalhes que o leigo não vai saber. Isso eu sei porque eu trabalho com isso. Então, eu chego num lugar, Pedro, Guilherme, eu já olho, eu já sei se está ou não registrado, né? Mas, Lude, qual é o problema do frango temperado ser vendido a granel e não ter registro no SIM? Bom, aí o que acontece? De onde é que é esse frango? Ele é clandestino ou ele é inspecionado? Primeira dúvida, tá? Segunda dúvida, quem fez o tempero deste frango? Tem noção de higiene? Noção básica? Ou tu vai encontrar um brinde, que é uma mosca, tu vai encontrar um fio de cabelo, tu vai encontrar, de repente, se é uma mulher, um resquício de esmalte, e aí? Né? A pessoa que está manipulando, ela tem que ter essa noção que aquele alimento vai ir para outras pessoas. E aí, o outro assunto que eu digo também, que eu linko aqui, né, Pedro? Vocês estão vendo que eu estou tudo linkando, né? Você tem que ver que você vende para grupos de pessoas, né? Eu estou linkando. Você vende para o grupo de pessoas. Que grupo de pessoas são esses, Ludi? Tu tem os grupos de risco. Criança, idoso e imunodeprimidos. E aí? Eu hoje estou bem, não estou doente, estou saudável, eu sou do grupo normal. Mas quando tu fala em criança, tu fala em idoso e tu fala em imunodeprimido, tu tem que ver que essas pessoas, elas já têm uma imunidade diferente da minha, da tua, Pedro, da tua, Guilherme. É diferente, né? O imunodeprimido, para quem, né, assim, pensa, o que ela está dizendo com isso? AIDS, hepatite, câncer. São pessoas que já têm uma imunidade que não é que nem a minha, né? A criança, o idoso. Então, assim, por isso que eu digo assim, a atenção da onde se compra, né? E a matéria-prima que se está comprando, porque o clandestino não vai se preocupar com isso. Eu vou vender barato, vão comprar. E aí? E aí que eu sempre digo, tu tem que cuidar os grupos de riscos que vão comprar esse alimento, essa comida, enfim. E eu também sou um grupo, né? Imunidade, beleza, mas comparando com os outros, meu Deus do céu. Então, quando a gente fala, Pedro, essa tua resposta, eu sinto assim, ó, depois de tudo que eu te falei, eu vou fazer um resumo, né? Alimento, só consuma com selo de inspeção, municipal, estadual ou federal.
É o mínimo que vocês têm que ter, tá? Temperatura, gente. Controlem. Isso aí não precisa ser da área. Ah, mas eu não sou estudada. Não tem problema. Vai no mercado, vai no açougue. Cadê o termostato aqui dessa gôndola aqui de congelado? Cadê o termostato dessa gôndola de resfriado? Ah, é digital. Olha, a gente precisa de uma temperatura aí no máximo 8 graus, 10 graus, dependendo do alimento, né? 0 a 10, 0 a 8. Então, assim, esse é um controle bem importante que a gente tem que ter. Selos, temperatura, confiar. Eu sei, ninguém vai querer entrar na cozinha, né? Ninguém vai querer dizer, deixa eu olhar, deixa eu ver, deixa eu olhar. Confiar naquele estabelecimento, né? E aquele estabelecimento se fazer ser confiável. Também tem isso. Treinar seus colaboradores, né? Cuidar temperatura, cuidar matéria-prima, cuidar higiene. Então, nesse sentido, Pedro, não sei se basicamente foi, eu sei que eu dei uma resposta meio longa, mas resumindo é isso. Para você ter uma segurança alimentar, você precisa da segurança do alimento, onde este alimento passe por processos de inspeção, por serviços de inspeção que façam esse controle, né? Porque depois o que acontece? Até colocar no teu carrinho, botar no teu carro e vir para tua casa, né? Aí já você também tem que ter um pouco de responsabilidade, né? Que eu sempre digo, ninguém quer comprar um pote de sorvete, sair, passear 2 horas e querer que o sorvete esteja congelado, né? Mas o sorvete a gente vê, que a gente chega em casa, olha ali, fiquei 3 horas na rua nesse calorão, meu Deus, o sorvete virou água. Não, o sorvete tu vê, vira água. Mas a carne, não, 3 horas, a carne não dá nada, vamos comer mal passada. Aí depois, culpa do estabelecimento, culpa do frigorífico. E a tua culpa? E o teu controle, o teu cuidado como consumidor? Aí também a gente tem que, né, se colocar no lugar. Tu não vai comprar e ficar 3 horas andando no calor, né? O ideal é ir no mercado, comprar, chegar na tua casa e depois tu vai passear, vai fazer o que tu quer, mas bota a carne no congelador ou no refrigerador. Sim, muito legal. Lud, e assim, falaste bem no início da tua fala, na primeira participação, falaste sobre a questão, o mundo está mudando, os alimentos estão mudando, né? E a gente lê muito artigos sobre a questão, seja artigos escritos por médicos, ou mesmo jornalistas que entrevistam médicos, é a questão dos ultraprocessados, né? Vamos explicar para a nossa população primeiro, para a nossa audiência, o que acontece. O nosso hábito alimentar, ele vem mudando porque hoje as famílias são menores, muitas pessoas moram sozinhas, e aí, em virtude disso, a indústria de alimentação entendeu que os alimentos têm que ser de fácil preparo, rápido, em porções menores, né? Então, em virtude disso, eu queria te ouvir sobre a ótica da segurança alimentar e saúde humana, se essa mudança está sendo positiva, tanto para a segurança alimentar como para a saúde humana, e sobre a gente, sendo um agente fiscalizador, qual é o risco que tem para a população esse tipo de alimento baseado no que tu vem enxergando aí desses ultraprocessados, por favor. Eu gosto sempre de começar esse assunto falando assim, quando a gente fala ultraprocessado, a gente tem os produtos que são, vamos pegar os embutidos, que acho que embutido é o mais fácil e todo mundo conhece, né? Hoje a gente tem uma classificação de 3 tipos de embutidos, os frescais, os cozidos e os maturados ou fermentados. Bom, os frescais, vamos pegar a nossa linguiça, tá? Que não é salsichão. Por favor, povo gaúcho que está nos ouvindo, não é salsichão, é linguiça. Tá? Pela lei é linguiça, mas eu sei que a gente fala salsichão, mas é a linguiça, né? Isso é um produto frescal, tá? Quando a gente fala em embutido cozido, o que nos vem na cabeça, né? Presunto, mortadela, salsicha, apresuntado e a galera dessa família. Quando a gente fala em embutido fermentado ou maturado, o exemplo que eu dou clássico é o salame, né? Só que, cuidado, não confunda salame com linguiça defumada, linguiça colonial.
Então, existem todas essas regras diferentes, mas, Lud, é tudo a mesma coisa. Não é. Porque se você for ver a legislação, a tecnologia de produção de cada produto tem as suas diferenças e por isso seus nomes. Mas que chatice. Não, não é chatice. Existem regras, existem tecnologias. Então, tudo isso muda, né, quando a gente fala de alguns embutidos, e assim é com lácteos também, enfim, mas vamos focar. Bom, quando a gente fala em ultraprocessados, que envolve os embutidos, né, principalmente, mas também tem pratos prontos, né? Lasanha pronta, hambúrguer pronto, enfim, né? Pratos que a indústria ela vem fazendo e etc. Isso, né? Coisas que fazem por causa justamente, Pedro, como você comentou. A sociedade mudou. Ela é diferente dos meus avós, dos meus bisavós, né? Onde se fazia comida em casa, se tinha tempo, hoje não. Hoje as pessoas, elas estão numa correria, né? Elas querem comer pratos rápidos, chegar em casa, comer rapidão, né? Ou, como você comentou, pessoas que moram sozinhas, a gente vê hoje que não tem mais 1 litro de leite para vender, né? Se faz o leite de 500 ml. Uma pessoa que mora sozinha, dura mais do que comprar 1 litro, né? E aí, entra nessa questão dos ultraprocessados uma fala, né, que eu não concordo em partes, né, deixar bem claro, né, que é, mas o nitrito faz mal, o nitrito não é bom, né. Eu sou uma defensora do nitrito, mas, antes que me julguem, existe um controle nesse consumo, tá? Eu digo assim, uma coisa é você comer uma peça de presunto por dia e, eventualmente, tu comer fatias de presunto. Uma coisa é tu comer cachorro-quente todo dia, uma coisa é você comer cachorro-quente eventualmente, tá? Onde que eu entro na defesa do nitrito? Quando você produz alimento em alta escala, né, em volume grande, né, tu tens que fazer com que esse alimento ele tenha essa segurança garantida. E não é só tempo, temperatura e higiene, entra os ingredientes. O nitrito, ele é importante por quê? Porque o nitrito, ele tem uma função tão importante, que é combater o crescimento de uma bactéria perigosíssima, que alguém já deve ter ouvido falar, chamada Clostridium botulinum. Só que nós temos normas que hoje a gente só pode colocar até 150 partes por milhão, tá? Que é ppms, né, que a gente chama. Então, existem regras de 3. Então, as pessoas elas têm que tirar este mito, Pedro. O nitrito faz mal, o nitrito é colocado muito, o nitrito ele é colocado numa quantia tão pequena, gente, numa regra de 3, né? Se for fazer aí uma regra de toneladas, miligramas que é colocado, mas ele tem uma função tão importante que é contra esta bactéria, Clostridium botulinum, tá? Então, assim, eu defendo ele nesse sentido, tá? Claro que ele faz mal em excesso, faz. Não estou tirando este mérito, tá? Pessoas que têm gastrite, que têm úlcera, que têm uma tendência, melhor evitar, com certeza, tá? Mas, tu ser radical, né? Não. Gente, se ele existe, é porque tem essa função. E até o momento, em todos os estudos que a nossa indústria de alimentos tem, ninguém achou ainda um substituto para esse Clostridium, para esse nitrito, né? Para esta bactéria, enfim, né? Então, assim, tudo é medido, tudo é controlado. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando falam essas coisas. Outra coisa que falam também, que já chegou até mim, por exemplo, os iogurtes, né? Quando a gente come iogurte, a gente tem aquela tampinha que a gente abre o iogurte, dá aquela, né, lambida clássica, né, no excesso de iogurte. E um dia, uma colega disse que a médica comentou assim com ela: não pode comer iogurte, porque se você fizer esse ato de comer o resto ali, você está consumindo alumínio.
Daí eu falei, oi? Como assim? Não, porque tem alumínio, né? Eu falei, tem alumínio no iogurte. Sabe a caixa Tetra Pak, a do leite, a do achocolatado, do líquido, enfim, né, do leite condensado, do creme de leite, tem alumínio naquela caixa. Ah, meu Deus, eu tô comendo alumínio. Gente, a empresa, a indústria, não vai fazer você comer esse alumínio. Existem vernizes, existem proteções deste alumínio não entrar em contato com o alimento, gente. Cadê a segurança do alimento que eu acabei de comentar antes? Tá aí, ó, Pedro, né? De novo, ó, tô linkando o que eu falei antes. Então, existe uma segurança por parte da empresa, do fabricante, que não pode transmitir esse alumínio para o alimento, né? Mas este alumínio tem um papel importante que é o quê? Aumentar a proteção desse alimento, né? Desse iogurte, desse leite, agora focando. Então, assim, vamos comer consciente, tudo em excesso faz mal, mas a falta também não é legal, né? A gente tem que ter esse equilíbrio no consumo, né? Tanto que quem não consome proteína de origem animal, desde 100% não consome. Ou, não, mas eu consumo leite, ovos. A gente sabe que essas pessoas, a maioria das vezes, fazem uma suplementação, né? Por quê? Porque a falta de nutrientes dá problema. O excesso de aditivos e outras coisas também dá problema. Então, existe esse equilíbrio que as pessoas têm que ter essa noção. Né, Pedro? Então, não sei se basicamente assim que tu estava nessa ideia, ou se eu esqueci alguma coisa, me fala que eu comento. Muito bem. E agora eu vou perguntar para o Guilherme como é que está o nosso tempo, Guilherme. Temos aí 10 minutinhos ainda, Pedro. Ah, meu Deus. Passa rápido o tempo. Eu acho que é importante, Lud, a gente falou de algumas questões vamos dizer, de desafios que tens como professora, educadora, seja como agente fiscalizador, mas eu gostaria, a tua impressão como técnica do setor de higiene e inspeção responsável pela segurança alimentar e segurança do alimento, é a questão de sinalizar para o nosso consumidor, para o nosso público, se a grande maioria dos alimentos, né, sejam eles de origem cárnica, lácteos, o que for, grãos, a questão de assegurar para a nossa população se esses alimentos, sim, são seguros e a estrutura de monitoramento, fiscalização e a responsabilidade das empresas podem deixar, assim, esse consumidor tranquilo. Gostaria muito de ouvir a tua explanação sobre esse assunto. Segurança do alimento e estar tranquilo com o que está consumindo. Não me veio um assunto na cabeça, assim, que eu tenho que falar nesses 10 minutos, Guilherme, porque como eu digo, é o século XXI, 2025, e ainda se tem esse assunto. Falamos do nitrito, importantíssimo, falamos ali né, do alumínio também, mas o tal do hormônio. Gente, ai, meu Deus do céu, eu tenho uma raiva quando me fazem essas perguntas, não tem noção. Mas vamos lá, tem que bater aqui, ó. Gente, por favor, né? Frango não tem hormônio, tá? Primeiro, porque existe uma portaria do Ministério da Agricultura, tá? Eu não vou lembrar ela de cabeça, algumas eu me lembro, outras eu não lembro, né? A memória da gente não é tão assim apta, né? Para tudo. É proibido colocar hormônio no frango, tá? É proibido. Bom, segundo, é inviável. Vocês acham que essas grandes empresas hoje no Brasil, não vou citar nomes, óbvio, tá? Desde CIF, exportação, mercado, né, federação, estadual, ou até uma batedura municipal de frango, economicamente, comprar o hormônio para injetar no animal é caríssimo. Segunda coisa, além de ser caro, o frango, ele tem uma fisiologia que ele não vai absorver. Aquilo ali, ele vai fazer o quê? Vai excretar. Vai botar teu dinheiro fora. Então, assim, mas como é que pode ser tão grande um frango? Olha o tamanho das coxas, olha o tamanho da asa, olha o tamanho desse peito. Gente,
O que existe em 2025? O que eu falei antes? A indústria do alimento, ela está cada vez mais se atualizando, melhorando. Existe uma coisa chamada genética, que todo mundo que deve estar ouvindo aqui já ouviu falar em genética. Alguém aqui já ouviu falar em nutrição? Já ouviu falar? Então, se tu tem genética, tu tem nutrição, tu tem um manejo adequado para esse frango, é óbvio que ele vai crescer. E aí, vamos lá, Pedro e Guilherme, eu e meus exemplos, que daí as pessoas nunca vão esquecer. Vocês não me conhecem pessoalmente, mas eu sou uma mulher alta, tenho 1,80 m de altura. O meu marido tem 1,90 m de altura. Vocês querem que meus filhos sejam como anão? Não tem. Entendeu? Agora, aí vem a brincadeira que eu faço, e agora vem o sério, ó. Mas, Lud, tu tem 1,80 m, ele tem 1,90 m, mas pode vir um anão? Pode. Problema genético. Se genética der problema, tu pode ter nanismo, né? Mas isso daí tu tem que ver no casal. Gente, para produção de frango é a mesma coisa. O frango da época da minha avó, do meu bisavô, é totalmente diferente do frango de hoje, né? Onde você quer o quê? Converter na alimentação em músculo. O músculo vai virar carne. Então, assim, ó, essa questão do hormônio em carne de frango, ela é super mito, pode consumir à vontade. É que nem dizer que leite de caixinha faz mal, porque leite de caixinha tem formol, tem não sei o quê. Não, gente. Existe um processo hoje de pasteurização que é justamente para a segurança do alimento. Então, Pedro, eu gostaria de ter dado essa introdução para agora responder mais diretamente ainda a tua pergunta, né? Cuidado com esses mitos, né, que saem nas redes, enfim, né, procurem sites como a Associação Brasileira de Proteína Animal, a própria Embrapa, né, Ministério da Agricultura, a nossa Secretaria de Agricultura do Estado. Ali eles vão dizer o que é mito, o que é verdade. Então, a gente tem dúvida, entra em link, entra em canais, pode me chamar no Instagram também. Então, são coisas assim que a gente precisa tirar isso da sociedade, essa questão, por exemplo, do frango, né, da questão do hormônio na carne do frango. Por favor, isso não existe, tá? Bom, mas como as pessoas sabem que elas estão consumindo um alimento seguro? Então, resumão, tá? Olhar os selos de inspeção, olhar a procedência, olhar a temperatura de armazenamento. Eu gosto bastante, assim, ó, mercados menores, tá? Redes grandes não vai acontecer. Mas mercados menores, às vezes, vamos poupar a luz, vamos desligar os termostatos, os refrigeradores, hoje, às 10 da noite, e religar amanhã para poupar a luz. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, quando você vê que a porta ela está muito suada, né? Isso é um sinal de que o estabelecimento não está tendo aquele controle que deveria ter com a temperatura do alimento. Mas a procedência é selos de inspeção, né? Temperatura e conhecer onde você vai comprar, né? Isso é interessante você ter lá. Os mercados, na sua grande maioria, hoje eles têm esse controle. E o frango temperado a granel? Bom, te informa para ver se tem, né, um responsável, se ele está cadastrado no serviço de inspeção. Mas, no geral, Pedro, eu digo assim, meu Deus, Lúcia, tu fala, tu assusta que dá vontade de, né? Não, eu também sou uma pessoa normal, eu também como, né? Eu também tenho esses cuidados, também estou aí para jogo, também estou, né, no meio, como todo mundo, correndo risco. Mas este olhar, né, no geral, nós estamos muito bem, Pedro, tá? Tanto município, estado ou federal, né? O Brasil hoje ele tem uma legislação muito boa, muito rígida, né? As empresas sérias, elas se preocupam muito com isso, porque elas não vão querer se queimar por um detalhe, né? Então, desde o pequeno produtor até o grande, né, produtor, e empresas pequenas até as grandes empresas, né, existe esta preocupação. Porque, Pedro, não sei se foi você ou o Guilherme que falou no início, né,
quando você compra um produto e você tá rançoso, tá com gosto ruim, me deu vômito, me deu diarreia, não tô legal, você não compra mais, né? Então, hoje, desde uma agroindústria familiar até um serviço de inspeção federal, o proprietário não quer isso. O proprietário quer que você compre novamente. Não, aquele alimento é bom, aquele alimento é saboroso, tem um gosto bom, não me deu nada. Então, assim, o que é ruim, o boca a boca acaba, né, falando, né? E aí, esse controle que a gente tem, assim, é muito importante. Então, dá para confiar, Pedro. Eu digo assim, confie, né? E a empresa confia. Aí você tem que confiar também no estabelecimento, né? Se está armazenando direito, se está cuidando da manipulação, da temperatura, né? Então, assim, hoje em dia, as pessoas, elas têm essa preocupação, né? Tanto o proprietário do estabelecimento, quanto lá da agroindústria, para que o alimento chegue o mais seguro possível e não dê problema, e todo mundo comemore aí Natal, Ano Novo, né? Enfim, aniversário. Praia, né? Também é um assunto que a gente não tocou, mas ainda tem um tempinho, acho que o Guilherme, na hora que tiver que me cortar, ele vai me cortar, né, Guilherme? Não, jamais. Eu digo assim, a praia tá aí, né? As férias, piscinas, clubes, né? Eu digo praia porque eu já passei por uma situação aqui em casa, né, com um familiar, que queijo coalho, beira da praia, verão, coisa maravilhosa, blá, blá, blá. E aí, de noite, comeu queijo coalho, era tipo meio-dia, e aí no final do dia, passou mal, a gente teve que ir para um hospital, né, fazer todo aquele processo, vômito, diarreia. Então, não que os ambulantes não possam, Deus o livre, mas o queijo coalho, alta atividade de água, como é que ele está armazenado, como é que é esse carvão, essa tipo churrasqueirinha, né, o lugar ali que vende o queijo coalho. Então, assim, os quiosques, né, cuida, gente, porque agora a gente começa com temperaturas altíssimas, né, o verão está chegando, então a gente quer o menos de notícia possível sobre intoxicação ou infecção alimentar, né, que você me comentou lá no início, Guilherme. Então, assim, existe esse cuidado de da onde vem a procedência desses alimentos. A procedência é segura, mas quem está trabalhando com esses alimentos também tem que ter essa noção. Aí voltamos lá para o início da conversa. Treinamento, manipuladores, né, saber o mínimo necessário do que tu está fazendo. Por quê? Porque esse alimento vai para grupos de risco e pessoas, né, normais como nós, e a gente quer que todo mundo coma aí, mas dá para confiar, Pedro, né? Dá. Hoje a nossa indústria, né, do pequeno ao grande, eu diria assim, olha, não é impossível, né? Eu me disse, nunca diga nunca. Mas aí 99,9% eu confio, tá? Mas porque não é 100, Lude? Porque tem aquele 0,01% que a gente sabe que, né? Enfim, nunca 100% não, bota a mão no fogo, 100% não. Mas 99,9%, sim, a gente tem que confiar, né? A nossa indústria hoje no Brasil, independente da hierarquia de inspeção, é um alimento, né? Cuidado. E o clandestino, eu só digo isso, cuidado com o alimento clandestino. Esse eu não ponho minha mão no fogo, esse não é 99%, esse é 0%, porque o clandestino vem brucelose, tuberculose, listéria, né, salmonela, e aí, gente, quando envolve essas zoonoses, essas doenças, aí não tem muito o que fazer, né, aí é preocupante, então cuidado com o clandestino. Eu digo assim, esse que é o perigo, né, da venda e do comércio ilegal, né, essas doenças que a gente não sabe o que tem, e aí tu pode passar por uma cisticercose, tinha esquecido de falar da cisticercose, aí é perigoso, Pedro. Mas, no geral, pode confiar, nós temos aí empresas bem sérias, né, e o risco, ele existe, né, mas ele é baixo. Muito legal. Muito bem. Estamos no limite, seu Guilherme? No limite. Ultrapassamos um pouquinho o limite, mas tá tudo certo.
Mas o assunto bom ele sempre extravasa, né? Claro, Quando o convidado quando o convidado tem conteúdo, acaba passando um pouquinho o tempo e tá tudo certo. E outra coisa também que eu queria deixar claro, que eu estava colando aqui no nosso roteiro, se ainda eu puder 1 minuto falar, claro. Rótulo. Né? Vai. Fica à vontade. Dá para consumir alimento vencido? Gente, se o alimento tem uma data de vencimento, é porque a empresa garante até aquele dia. Após aquele dia, quem sou eu para te proibir de consumir? Mas arco com as consequências. A validade é dia 1º de janeiro. Eu vou comer dia 2. Pode, por tua conta e risco. Né? A empresa, ela dá esse prazo de validade, por quê? Porque ela garante que aquele alimento que ela está produzindo até essa data. E que fique bem claro, tá? Não tem uma lei na Anvisa ou no mapa, no Ministério, o teu alimento tem que durar tantos dias. O teu alimento é 45, 50, 60. Quem determina prazo de validade é o produtor, tá? É da agroindústria lá do familiar até aquela grande que manda lá para o Japão. Eles fazem testes e eles dizem, o meu alimento nessas condições, 30, 60, 40, 120, tá? Dias. Tu quer comer vencido? Por tua conta e risco. Então, cuidado com essa questão. Eu vou comprar vencido. Por isso que não se pode vender alimento vencido. Né? Porque aquela data que estipulou foi a empresa. Então, foi feito testes. Não foi, eu coloquei porque eu estava afim. Não. Foi feito testes que aquele alimento dura naquelas condições, naquela embalagem. E outra coisa que nós não falamos, guris, se me permitem chamar 2 guris. Fico grato, inclusive. A carne a vácuo, né? A carne a vácuo em 2025 tem pré-conceito ainda, tá? E eu sou uma defensora da carne a vácuo. A carne a vácuo, ela é ruim, ela é escura, ela tem cheiro ruim, ela tem um sangue preto. Gente, a carne a vácuo, ela tem uma durabilidade e ela tem uma tecnologia que é a vácuo, que tira o oxigênio. Se tira o oxigênio, fica preta. Preta, modo de dizer, né? Pelo amor de Deus. Ela fica escura, porque ela não tem oxigênio. Né? Agora, no momento que tu abre o pacote, tu não pode abrir aquele pacote e já botar no espeto ou botar na panela. Tu tem que deixar aquela carne respirar, tá? Aquela carne, ela tem que voltar pro oxigênio. Então, muito do que as pessoas dizem, porque ela tem um gosto ruim, porque ela é escura, porque ela tem o cheiro. É que o vácuo, no momento que você abre, você tem que deixar essa carne, ela respirar 40, 50 minutos, e aí você faz a manipulação com ela, tá? Claro que abrir e colocar no espeto ou colocar na panela vai dar gosto ruim, tá? Vai. E lavar, também. Desculpe, aqui tem um delayzinho, eu achei que tu já tinha encerrado, mas lavar a carne quando ela tira do pacote, não se lava? Não se lava a carne, tá? Estudos comprovam. No momento que ela vem do frigorífico, gente, ela já vem dentro dos padrões exigidos, tá? Não precisa lavar. Qual é o problema de lavar, Guilherme? Vamos pro frango, que o frango é mais, né, por causa da salmonela, né? Por mais que dê negativo lá, né? Mas você vai lavar o frango, o micro-organismo que está no frango, né, pode ser qualquer um, né, vai para a tua pia. Só que a tua pia tu não vai higienizar, né, tu vai ter um escorredor de louça ali do lado, e depois tu não vai pegar o prato e lavar, tu vai pegar e comer, só que o frango tu vai cozinhar, né, o prato tu não vai cozinhar, né. Então, o ideal é não lavar frango, carne como em geral, não precisa tirar o carimbo de inspeção, tá? O carimbo, ele é comestível, ele é feito com uma tinta comestível. Carne a vácuo, ela não é estragada, gente, é só saber como consumir. Abre, deixa a carne respirar, né, como eu brinco, e aí manipula. E a atmosfera modificada, que tem, né, inclusive aí em Santa Maria, um frigorífico que faz, até sou bem consumidora, que é o guisado, enfim, pedaços, hambúrguer, almôndegas,
que essa embalagem, a atmosfera modificada, ela é, como é que eu vou dizer, estufada. E aí as pessoas dizem, é uma embalagem estufada porque está estragada, né? Não, ela é estufada porque se o vácuo tira o oxigênio, essa injeta oxigênio e gás carbônico, tá? Para aumentar a vida de prateleira. Então, o assunto aqui, ele teria horas para nós conversar. Não, já vamos deixar marcado para semana que vem de novo. Primeira, mas não é a única. Então vamos deixar marcado, semana que vem a gente faz a parte 2 já. Então, assim, a tecnologia, agora sim, Guilherme, encerrando, que eu sei que vocês... Eu tô me segurando aqui, eu tô me segurando para não fazer mais pergunta, entendeu? A tecnologia hoje na indústria de alimentos, ela é excepcional. Tá? Então, para quem está nos assistindo, para o nosso público de hoje, né, que vai assistir esse podcast depois, confie, né? A gente tem estudos, a gente tem gente séria, se faz muito comprometimento. Então, existem tecnologias novas que estão surgindo e vão surgir, e aí linka com as perguntas tanto do Guilherme quanto do Pedro, né? A sociedade está mudando, o tipo de pessoa muda, né? Então, a gente precisa ter uma alimentação segura, né, dentro de padrões que eu citei hoje aqui bastante, eu acho que dá para entender isso, né, tudo em excesso ou falta dá problema, né, mas confiar. Agora, não confia no clandestino, né, e veja bem da procedência do lugar que você está indo, né, então a gente tem que ter muito esse cuidado e esse olhar. Mas resumir, Guilherme, é que eu tinha que falar do hormônio, da carne a vácuo, da atmosfera modificada, do nitrito, eu acho que era assim, pontos chaves que a gente tem que falar, porque ainda há pessoas, né, que não entendem isso, e a indústria, ela vem cada vez mais melhorando, justamente porque segurança do alimento para garantir a segurança alimentar das pessoas. Muito bem, muito bem, esta foi a professora Ludmila, mais conhecida como professora Lud, e este foi o episódio número 44 do Horizonte Agrocast, com o tema Mitos e Verdades da Alimentação, Ciência, Segurança e o que eu já ia dizer outra coisa aqui, tá? Então, Mitos e Verdades da Alimentação, Ciência, Segurança e o que o consumidor precisa saber. Creio que não conseguimos atingir o objetivo de trazer tudo que o consumidor precisa saber, mas o principal a gente trouxe e já ficamos aí engatilhado num próximo episódio com a Prof. Lud, tá bom? Nos despedimos, muito obrigado, Prof. Lud, por dividir aí seus conhecimentos com a gente, e nos despedimos com um convite para que vocês sigam no Instagram e no TikTok através do @Horizonte Agrocast e também no YouTube e no Spotify da Pecuária PRM, toda quinta-feira, o episódio completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça que a sua participação é muito importante, pode deixar então o seu comentário, dizer o que achou, deixar perguntas para o convidado também, né? Pode deixar aqui sua pergunta para o convidado, quem sabe ali o convidado pode responder, o Pedro também tem muito conhecimento, pode responder vocês aí, sugestão, crítica, sugestão inclusive de convidados novos aqui para o Horizonte Agrocast em qualquer um dos canais disponíveis. Agradecemos a sua audiência, esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Valeu, tchau, tchau, até a próxima quinta-feira.